Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos, amém? Passando aqui para meditar a palavra com os irmãos, compartilhando aqui, estou em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, e diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maledicência e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Queria fazer uma pergunta para os irmãos. Todos nós já lemos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E se relata muito sobre Pedro, um homem tosco, né, grosseiro, que resolvia tudo na base do braço, né? Assim, para defender Jesus, ele cortou a orelha do soldado Malcolm, né? E a Bíblia ainda relata que Pedro era um homem iletrado. Então, quer dizer, um homem iletrado, bem tosco, bem durão mesmo, um homem nervoso, né? Estourado. Isso está no Evangelho, nos 4 Evangelhos. Mas quando você lê as cartas de Pedro, quando se estuda as cartas de Pedro, a gente vê um homem totalmente diferente. Um homem inteligente, sábio, um homem capacitado, com palavras doces, ensinamentos sobre uma vida cristã, uma vida baseada na essência do Espírito Santo, né? Uma vida de mansidão, domínio próprio. E parece que não é o mesmo Pedro, mas é. O Pedro dos Evangelhos é o mesmo Pedro que escreveu essas cartas. Existe um espaço de tempo entre o Pedro que foi relatado, o Pedro que andou com Jesus, aquele Pedro torrão, né, aquele Pedro duro, com o Pedro que escreveu as cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. Existe um espaço de tempo. E houve um momento muito importante na vida dos apóstolos, não só de Pedro, mas de todos os apóstolos. Ela está descrita no livro de Atos, capítulo 2, quando estavam todos reunidos dentro de uma casa e o Espírito Santo veio sobre eles. E ali eles foram batizados no Espírito Santo. Ali houve transformação. A Bíblia nos ensina que os apóstolos, eles andaram com Jesus. Mas andar com Jesus não dá salvação. Não somos salvos porque andamos com Jesus. Judas andou com Jesus. Judas comeu no prato com Jesus. Mas Judas não creu. A salvação é por crer, né? E nós não precisamos andar com Jesus para crer. Nós temos que ter uma experiência com o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Santo de Deus, porque ele vem para nos trazer a revelação, para nos convencer do pecado. E através desse momento nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E isso nos dá a salvação. Amém? Então, depois de que os apóstolos andaram com Jesus, Jesus foi morto e crucificado, e eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo de Jesus. Porque Jesus disse, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. E o Consolador é que nos conduzirá no caminho da salvação. É Ele que habita em nós. Hoje, quando nós declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós. E através dessa habitação no nosso interior que começa uma transformação no homem. É a hora que nós permitimos o Espírito Santo começar a trabalhar na nossa vida e o Espírito Santo vem quebrantando o nosso coração. Quando ele quebranta o nosso coração, ele começa a trabalhar na nossa mente, porque a conversão, eu já disse em outros vídeos, ela começa no nosso interior. Deus trabalha de dentro para fora. E ele começa a trabalhar na nossa mente. Ele começa a trabalhar no nosso caráter. Começa uma transformação de mente, uma transformação de caráter. Isso se chama metanoia.
Metanoia. É do grego, tá? Que significa transformação de mente. É uma renovação. A Bíblia diz que quando nós nos convertemos e recebemos o Espírito Santo, nova criatura somos. O velho homem morreu e agora somos como crianças recém-nascidas, criança espiritual. Pedro até fala aqui, desejai ardentemente como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Né? O que é esse leite espiritual? É a palavra, é o evangelho, é o que eu tenho mostrado para vocês, é o que nos dá ensinamento sobre a caminhada com Deus. Então, quando o Espírito Santo vem habitar no nosso interior, e nós permitimos que ele comece essa obra, aí ele trabalha no coração, quebranta o coração, vem trabalhar na nossa mente. Muitas pessoas falam dos crentes assim, ah lá o hipócrita, ah lá, antes fazia, agora não faz mais. E é verdade, mas não é hipocrisia. É porque a nossa mente antes estava cauterizada e vivia no pecado. Mas hoje o Espírito Santo nos convenceu do pecado, e houve uma transformação. Nós recebemos a mente de Cristo. Amém, irmãos? E essa mente de Cristo é o que nos convence do pecado e nos faz querer viver longe do pecado. Nós não necessitamos de alimentar mais do pecado. Nós não temos mais medo do pecado e nem nos alimentamos. Isso é uma transformação de mente, né? Onde nós podemos nos deparar com o pecado e não mais desejá-lo, não mais viver em prol deste pecado, né? Aqueles maus desejos que nós tínhamos anteriormente, hoje trabalhado na nossa mente, nós estamos fortalecidos, nós estamos restaurados, reconstituídos diante de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então é essa metanoia, essa transformação de mente que aconteceu com Pedro. Depois de andar com Jesus, ele recebeu o Espírito Santo junto com os outros apóstolos e ali houve a transformação. E depois dessa transformação, sim, vem esse homem calmo, esse homem sábio que escreveu as duas cartas. Primeiro a Pedro e segundo a Pedro. Amém, meus irmãos? E é o que nós temos que entender. Não basta ir à igreja, não basta ir ao culto, assistir ao culto. Tem pessoas que vão ao culto, chora, lágrimas de soluçar. Judas chorou depois de trair Jesus, mas ele não se arrependeu. Ele não recebeu o Espírito Santo, ele não teve transformação. Então, Judas não foi salvo. O que nos dá a salvação é o arrependimento do nosso pecado. É ter o contato com o Espírito Santo para sofrer a metanoia, a transformação de mente. E sermos ali conduzidos pelo Espírito Santo segundo a vontade de Jesus. Pedro sofreu essa transformação. Pedro sofreu essa metanoia. E por isso ele foi capacitado para escrever essas cartas. Não por andar com Jesus, mas por ter recebido a transformação que o Espírito Santo, que agora habitava no seu interior, que habitava no seu coração, fez na sua vida. Amém, meus irmãos? Então nós temos que buscar essa metanoia. E eu quero orar com os irmãos. Eu quero pedir a Deus que, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus e Pai, visite todo aquele que escutar esse áudio, que assistir esse vídeo. Que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no coração de cada um. Venha quebrantar o coração daquele que ainda não passou por esse processo, por aquele ainda que não sofreu a metanoia, que não teve o coração quebrantado. Que o Espírito Santo venha agir. Que os irmãos venham ter o entendimento do propósito de Deus e venham permitir esse agir do Espírito Santo. Não é o nosso agir, nós não temos que fazer nada, nós só temos que permitir o Espírito Santo trabalhar. E que haja transformação, que haja cura interior, que haja libertação, que haja a metanoia na vida de todos aqueles que assistirem esse vídeo e o que estiver ao nosso redor, que o Espírito Santo vai trabalhando no lar de cada um, vai trabalhando na mente e no coração de cada um dos entes queridos, daqueles que ouvirem essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por essa palavra, por poder compartilhar essa palavra com mais pessoas, não só guardar ela só para mim, mas compartilhar com os irmãos aqui na internet, através das redes sociais. Peço aos irmãos que colaborem para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um recado aí nas mensagens, que isso leva os aplicativos às redes sociais,
a publicar mais os vídeos, né, e alcançar mais pessoas, em nome de Jesus, amém? E deixo aí também mais um convite para quem estiver aqui próximo, bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, Avenida Guarapari, número 671, fica o nosso ministério, Avenida Guarapari, número 671, Igreja Batista Resgate. Estaremos lá para poder acolhê-los. Lá você receberá uma palavra como essa e outras mais. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.